Então, a gente ouviu um pouquinho de música vendo ali alguma série de imagens, né? É, de esculturas em metal, esculturas fundidas em metal. E realmente, vamos dizer assim, a gente vai vamos dizer, se impressionando com aquelas imagens, né? Com a beleza daquelas esculturas e, obviamente, esquece completamente que aquilo foi feito de metal. Então, quando a gente vai ver uma escultura, uma obra de arte, a última coisa que a gente realmente pensa é que existe também todo um processo extremamente complexo, é, né, complexo artístico, né, no sentido do cuidado. Existe ali um verdadeiro milagre, assim, em termos de fundição que é feito, mas cujo objetivo maior de todo esse processo é literalmente desaparecer. Então, o grande sucesso do fundidor é quando, em absoluto, você nem lembra que é de metal. Ou seja, você se envolve de tal forma com a escultura, com a proposta que o artista fez, que a parte da metalurgia envolvida, ela praticamente, né, desaparece. Quer dizer, precisa efetivamente estar no métier, se interessar pelo assunto, para que você, de fato, né, diga, peraí, isso é de metal. Como assim é de metal, né? Como é que se conseguiu realizar com aquela precisão absoluta, ou seja, tudo que aquele artista modelou não se perdeu nada. Então a gente viu esculturas extremamente elaboradas, né? No caso do Rodin, um manuseio à mão muito presente, e em nenhum momento a fundição se sobressai ao que o artista disse. Ele foi capaz de traduzir literalmente em metal aquilo que o artista plasmou na sua matéria. Bom, esse é o maior desafio do fundidor artístico. Então, e realmente não é fácil. E com o passar do tempo, né, então, com o passar do tempo, é, e principalmente, curiosamente, com a modernidade, ou seja, com toda a industrialização, né, as máquinas fazendo as coisas, né, devagar essa parte artesanal, essa parte literalmente de cuidar, de saber fazer com a mão aquilo que se fazia, às vezes há 1.000, 2.000 anos atrás, se perdeu completamente. E você vimos um declínio muito grande a partir da década de 60, 70, e uma luta para se manter uma qualidade que corresponda ao que sempre a fundição artística realizou, ou seja, uma fundição plena da ideia de qualquer artista que traga ali, o escultor que traga a sua proposta. É, com o tempo, né, aqueles artesãos foram morrendo, os filhos foram deixando de fazer, o mercado foi, principalmente o mercado de arte sacra, diminuiu barbaramente. Então, antes a fundição atendia foi a igreja, cemitério, etc. Tal. As artes visuais também, a escultura se multiplicou em possibilidades, desde resina, aço, cortem, etc. Tal, né? Então, o mercado de fundição diminuiu muito. E viu um cenário onde realmente o fundidor não, né, o que era filho, que era neto daquele que trazia aquela tradição, se viu, né, sem aquela razão de prosseguir. Para nossa sorte, alguns deles entenderam que era necessário modernizar os processos sem perder o lado artesanal, e aí houve todo um processo que começa nos Estados Unidos, também na Europa, de técnicas da alta metalurgia industrial sendo acopladas à fundição artística, digamos, artesanal. E isso possibilitou uma recuperação
de uma entrega um pouco mais próxima do que se fazia no passado. Mesmo assim, muito difícil você ter assim uma qualidade como a gente viu aqui nessas duas esculturas do Dalu, né, uma escultura que está ali no Jardim de Luxemburgo, é a primeira, né, que a gente viu cheia de histórias, né, e tudo mais, e a do Rodin, né, que é uma fundição em areia, ainda muito mais difícil. Então a gente vai aqui fazer passar um pouquinho pela história da fundição primeiro, a história da fundição aqui no Brasil, para entender onde a gente está, e depois falar um pouco mais da parte técnica, tá ok? Então, veja só, a fundição de obra, fundição em metal, ela é muito mais antiga do que a gente imagina. A gente sempre sabe que a cerâmica se fundia há 8.000, 10.000 anos antes de Cristo, né? E a gente pensa que o metal muito depois, mas não é verdade. A fundição em metal começa já em torno de 7.000 antes de Cristo, ou seja, o metal naquela época não era exatamente fundido. Ele era colocado no forno, se chegava a 500, 600 graus, até um momento em que ela se tornava esponjosa e esse metal era batido, de forma que as primeiras lanças, os primeiros utensílios de metal, eles são muito antigos, mas não são fundidos, eles são batidos sobre um metal aquecido, né? Depois, sim, a gente vai ter os moldes de pedra, onde se derrete efetivamente o metal e se coloca o metal derretido dentro do molde. E aí nós vamos ver aqui umas pecinhas que são de mais ou menos 5 a 4 mil anos antes de Cristo. O que é que são essas peças? Essas são peças que foram modeladas em cera, foram colocadas dentro de uma forma de cerâmica, essa com um canal. Essa forma de cerâmica vai num forno, a cera efetivamente escorrega e esse metal é jogado dentro, líquido dentro desse molde que antes abrigava essa cera. Então, já em torno de 4 a 5 mil antes de Cristo, você já tem a cera perdida, feita de uma maneira muito artesanal, mas é super antiga. As peças fundidas dessa maneira, ou seja, modeladas de cera, faz um canal, põe no molde, vai para o forno, a cera sai, o metal entra, permite que as peças sejam feitas até certo tamanho. Quando elas são maciças e grandes, acontece o fenômeno do rechupe, né, que se fala, o nome se dá dentro das fundições, que é quando a peça é muito grossa, ela no esfriamento, ela dá defeitos de superfície. Então, nessa técnica antiquíssima, não era possível se fazer peças de grande porte. Essas são etruscas e são peças maciças cuja superfície apresenta danos. Somente os chineses vão inventar a fundição oca. E para isso, eles fazem algo muito complexo. Eu deveria ter aqui um modo de desenhar, mas vou tentar explicar. Depois eu paro e faço um desenho. Eles modelavam com refratário, com uma argila refratária, essa tartaruga. Porém, eles modelavam um pouco menor do que ela é. Sob essa modelagem esboçada, se colocava uma camada de cera cobrindo toda essa figura da tartaruga. Nessa camada de cera é que efetivamente se esculpia a tartaruga. Então, ela é uma camada de cera sobre um núcleo de argila e então toda a figura de cera é oca, porque dentro tem um núcleo de argila. Então é colocado o sistema de canal de cera, é moldado por cima, novamente vai para um forno, a cera sai e quando o metal entra, em vez dele cobrir toda a tartaruga, ele só cobre aquela película que havia sido feito sobre o refratário por dentro, o núcleo. Dessa forma, eles conseguiram de fato construir as primeiras peças maiores ocas. Porém, isso tinha um limitador, e o limitador é que todas elas eram peças únicas.
Então, do Egito, do antigo a China até o antigo Egito, todas essas esculturas são peças únicas, porque elas modeladas na cera, em cima desse núcleo refratário. Então, tinha um núcleo refratário, botavam a cera e vinha desenhando, fazendo essa figura. Se a fundição falhava, acabou, não tem o molde, não existia molde. Cada peça tinha que ser de novo modelada e desenhada na cera. Mesmo essas peças indianas, que são do século XI depois de Cristo, é também uma técnica direta, ou seja, modelada na cera sobre um núcleo e depois fundida. Se desse certo, uma maravilha. Se perdesse, mal, mal, não tem o que fazer. São peças lindíssimas. Bom, realmente serão os gregos que vão descobrir a moldagem. Então, eles vão fazer uma peça de argila, vão fazer um molde, tirar uma cópia por partes e, em cada molde, encher esse molde de cera e depois fazer a fundição dessas partes separadas. Então, veja vocês aqui como temos aqui ó, o encaixe dessas peças. Então, o que que ocorre? O núcleo dessas peças, como essas peças são derramadas dentro de um molde, o núcleo é liso, enquanto que o núcleo das outras peças, ela tem aquela textura da pressão da cera sobre o núcleo que eles haviam modelado. Aqui não tem núcleo nenhum na modelagem. Então a cera é limpa por dentro. Esse processo grego é o processo que se tornou o processo moderno. Até hoje, o que os gregos inventaram é como se faz a fundição atualmente. Então, vai aqui um pequeno passo a passo para que a gente possa entender. Óbvio que naquela época se fazia com gesso, hoje em dia não. Hoje em dia, no núcleo, tem uma peça de argila e fora nós temos uma camada de silicone azul e uma camada de fibra rígida por fora, em amarelo. Isso aí é fechado, é feito um molde em duas partes aqui para dar um exemplo, né? E depois aberto. Então você moldou essa peça com um banho de silicone, que o silicone é mole, então esse amarelo serve para que dê uma casca dura, uma firmeza a esse silicone. Aqui é a realidade, né? Depois esse molde é fechado e é colocado dentro de uma cera. Essa cera ela é pincelada para pegar o detalhe e depois enchida, né, para que ela esfrie e depois retirada dentro do molde, como um ovo de chocolate. Então, quando você abrir esse molde, você vai ter uma peça de cera oca, como um ovo de chocolate. Essa cera, ela aqui foi cortada para que a gente verificasse que dentro ela está com a mesma espessura, porque a espessura tem que ser igual, porque será essa peça de cera que será transformada em metal. Bom, essa peça de cera recebe então o sistema de canal. Esse sistema de canal já se fazia isso no Egito, na China antiga, na peça que era a fundição direta sobre a peça modelada em cera. E depois na Grécia continuou esse mesmo processo. Tudo que é vermelho mais aceso, vermelho maior, né? Que tem o copo de vazamento lá em cima, é o que será o sistema de ataque. Tudo que é vermelho escuro são o sistema de respiro. Nós vamos ver aqui, na realidade, em amarelo, o que é sistema de respiro, em vermelho, o sistema de ataque, em verde, a peça oca. Bom, agora eu vou precisar fazer um molde sobre essa peça. E eu preciso encher por dentro a peça oca e encher por fora, deixando os canais livres lá em cima. E todo esse molde vai para um forno. Então aqui está enchendo, já encheu por dentro, encheu por cima e esses canais estão ficando para fora. Esse molde, depois de pronto e seco, ele é virado de cabeça para baixo e colocado num forno. O fogo, né, do forno esquenta e a cera desce por esses canais, deixando os canais antigos, né, que eram de cera, vazios. Tá vendo
tirazinhas pretas aqui, eles são trava-machos. Eles são hastes de ferro que se coloca para que o molde de dentro não dance, né, quando a cera foi embora. Então, isso faz com que o molde de dentro fique comunicado com o molde de fora. Depois que a cera foi embora, nós tiramos o molde do forno, botamos de cabeça para cima e jogamos o metal líquido. O metal vai descer e vai ocupando todo o espaço até preencher o, o forno completamente. Israel, Oi. uma dúvida. Quando você tem toda a escultura de cera, e aí quando você bota o gesso para fazer o molde disso, esse gesso ele entra também dentro da parte Isso, oca exatamente. da escultura. Exatamente. Tá, Exatamente. Por isso que quando você aqui, tudo que é amarelo aqui nessa foto é gesso. tá. Tudo que é amarelo é gesso. Então o gesso entra por dentro e por fora. Aqui, Mas por exemplo, essas peças metálicas que você comentou, ele é colocado já, ele é antes, inserido na cera, na cera. na cera, porque quando você joga Tá, o gesso, aí a parte de dentro do molde fica comunicando com a parte de fora do molde. pronto, não, tá ótimo. Isso. E aí o que acontece? Aqui é o momento que o forno joga na panela de vazamento e o metal é jogado na boca de ataque. E aí a peça vai esfriar e no outro dia você quebra. Quando você quebra, tudo que era de cera, inclusive os canais, agora são metais. Isso tudo precisa ser eliminado e depois, né, usinado, né, limpado a peça, usinado, feito todos os retoques, até que você chega na pátina final e realiza a sua peça. Eu tenho aqui um pequeno vídeo que eu separei aqui para gente. Ó, vamos dar uma olhada que agora é bem simples. Esse é o modelo, no caso de gesso, né? Está simulando uma moldagem, digamos, em duas partes. Pode ser de gesso, pode ser de silicone. Agora, né? Jogou cera, né? Quente, né? A cera quente. Depois que esfriou um pouco, retira e nós temos a peça de cera oca. Normalmente a peça exige alguns retoques, porque a cera nem sempre sai exatamente bem. Não, não são, às vezes sai bastante bem, né? Mas às vezes precisa de um pouco de retoque, principalmente quando tem juntas. E esse retoque às vezes complica, porque se não for uma pessoa bem cuidadosa, aí está fazendo agora o sistema de canal, né? Que são lá em cima o copo de vazamento, aos trava-machos. Se lembra que a gente falamos? Isso, trava-macho aí. Então, no centro é o ataque. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para a gente analisar isso com calma. Ó. Deixa eu ver se eu consigo parar. Vou voltar um tiquinho. Então, aqui, ó. Oh, meu Deus. Então, aqui nós temos, aqui em cima, esse é o sistema de ataque. Quando o metal for jogar, quando essa cera não existir mais, né? Por aqui vai entrar o metal,
vai encher toda a peça, vai vir para cá e vai respirar e voltar lá para cima. Então, aqui seria esse bolo inicial é o sistema de ataque, a peça, e aqui tudo isso aqui é sistema de respiro. Vamos lá. Aí encheu o molde por dentro e por fora. Então veja lá como tá, né? Agora a cera esquentou, né? E tá descendo tudo. Tá indo embora. E olha os travamachos como ficaram. Então esquentou e saiu tudo. Aí tem um tempo, esse tempo de calcinação é longo, né? Aí agora o molde está vazio, né? Porque a cera foi toda embora. E aí derreteu o metal, passou para um cadinho, para a panela de vazamento e vai jogar dentro do molde vazio. Veja vocês descendo pelo ataque, chegou nos canais de respiro, subindo. Quando chegar lá em cima, é que efetivamente, né? Esses ferros têm que ser de aço, porque o ponto de fusão é maior do que o do bronze, né? E quebra o Ismael, molde. Ismael, Oi, uma oi, pergunta. por favor. Esses canais de respiro, isso é para a gente se certificar de que realmente entrou, preencheu tudo e Se saiu. não tiver canal de respiro, ele entope, né? Ele não sobe, ele não alcança os lugares. Então, o canal de respiro é necessário para que não só para que a peça alcance todos os espaços, porque se não tiver canal de respiro, ela desce e tem ar e ela não sobe. Onde ela encontrar espaço sem ela, não sobe. Além do mais, se não tiver canal de respiro, a pressão dentro do molde é imensa quando o metal entra. Então, Isso, eu ela ia perguntar precisa isso. ter muito mais canal de respiro do que canal de ataque, porque isso dá uma atmosfera mais amigável para a pressão do metal dentro do molde, principalmente quando são peças grandes. Então, o respiro é muito importante, não só para que o metal possa andar por todos os lugares, mas para que ele possa também ter menos pressão e menos agitação dentro do molde. Aí quebrou o molde refratário, a peça que era toda de cera, né? Aí ele vai simplificando aí, né? Não é simples assim. Para cortar. Aí tem que tirar esses pregos. Normalmente não tira assim. Aí você quebra por dentro, né? Porque tinha que tirar o molde por dentro também. Aí ele não tira, não mostra tirando. Aí tem todo o acabamento, né? Que também está simplificado aí, né? E por fim, a, a parte da química, né? Então, esses canais de alimentação, eles precisam ser usilados, são bastante delicados para você restituir a superfície da peça, né? É isso. Ficou claro essa primeira parte aí para todos? Alguém quer tirar Sim. alguma dúvida? Ô, Sim. Israel, Oi. eu queria comentar uma frase muito linda que eu li num livro sobre esculturas, que diz que a camada do bronze tem que ser tão fina, né? Ele fala assim que os nossos monumentos têm que ser fundidos com uma camada tão fina a ponto eh, de não atrair o inimigo a desmontar nossos monumentos para fazer canhões. Veja só, essa questão, vamos dizer, fora a questão poética, né, Vitor? A verdade é o seguinte: elas podem ser finas a depender do tamanho. Peças, a partir de um tamanho natural, elas já passam a ter até 8 milímetros, de 5 a 8 milímetros. E por Puta dentro, merda.
peças maiores ainda chegar a quase, não mais que 8 milímetros. Agora, de fato, por que que é importante ser fino? Porque, de fato, o grande problema do metal é no momento do resfriamento. Quanto mais fino, menos alteração superficial existe. Então, quanto mais fina a fundição, efetivamente, a qualidade da granulometria da superfície, ela é mais perfeita. Quanto mais grossa, existe uma tendência a uma superfície levemente mais porosa. Se ela for a partir de 1 centímetro, ela realmente já Porque começa a tem ter para todo todo. mundo, não tem nada que tem. Me parece que quando o metal entra em fusão dentro da forma, Hum. se entrar uma espessura muito grande, a temperatura vai agredir a forma, não é isso? Por isso que ela Não, não exatamente, não é por isso. Não pode ser grossa por a questão técnica do resfriamento. Então, o bronze, ele não pode ser metal nenhum grosso, ele, ao resfriar, ele sempre dá o rechupe, né? Um problema de superfície. Então, você tem que ter uma superfície, o quanto mais fina, ela vai ter uma qualidade, porque o que ocorre? Você está copiando uma superfície de um autor, né? Então, você tem um Giacometti que tem aquela matéria, você tem um Rodin que tem uma manualidade, você tem, sei lá, seja qual for a impressão que o artista deixa sobre a matéria, ela deve ser preservada na superfície do metal. Nós temos, assim, um pouco, não muito hábito de ver fundições com boas qualidades. Aqui no Brasil, não é uma coisa tão comum. Então, nós temos assim bons momentos, mas não é um padrão nosso. Então, nós estamos muito mal acostumados com fundições muito trabalhadas posteriormente sobre o metal, mas não é esse a boa fundição. A boa fundição não tem trabalho sobre o metal. A fundição deve sair perfeitamente copiando a materialidade usada pelo autor. E para isso, a espessura do metal ajuda, não só isso, mas a espessura do metal ajuda muito nesse mimetismo em relação ao que é o original. Tá ok? Então, o que que ocorre? A gente falou dos gregos, né? Então, a partir da Grécia, nós temos aí uma escola que se faz de fundição maravilhosa. Então, toda a fundição grega, toda a fundição romana, ela é assim de altíssimo nível, né? Ela realmente se desenvolve de uma maneira com a condição de fazer peças de grande porte, em pedaços, com junções que a gente nem imagina que existam, né? Aqui, por exemplo, uma peça que foi encontrada romana, é, é, muito impressionante, é um boxeador, e eles tiveram cuidado de usar um metal diferente no lábio, no machucado, para que você, né, simule o inchaço, né? Tem muito retrabalho aí, o trabalho também do ciselador posteriormente à fundição é muito importante. Porém, realmente, vamos dizer assim, é uma função de altíssimo nível. Bom, o que que ocorre? A partir desse momento do Grécia e Roma, todo mundo sabe que aquilo desaparece, ou seja, o fim do Império Grego-Romano leva consigo não só a cultura, mas todas as tecnologias de engenharia, e realmente também de fundição. Então, todo esse desenvolvimento grego-romano desaparece e você vai ver um processo novamente de redescoberta da fundição que vai ter que esperar praticamente 4 séculos para começar de novo, lá pelo século X, a aparecer de novo fundições de peças grandes numa técnica similar à chinesa, porque se perdeu a moldagem. Para vocês terem ideia, o ferro fundido, que era fundido na China, depois da antiguidade, desaparece e só vai ser fundido novamente em 1500, 1350, sei lá, uma coisa, ou seja, são 1000 anos
que até voltar a se fazer fornos com foles que permitam de novo fundir o ferro. Então, toda a tecnologia de metalurgia desaparece, e aqui nós vamos ver esse leão, que é um leão feito como? Medieval. Se faz de argila o leão, cola a cera, modela na cera, faz o sistema de canal e funde a peça. Se a peça deu certo, touché, comemoração. Se a peça deu errado, tem que de novo fazer a peça em cera. Não tem molde dela. Como se sabe disso? Porque no interior da peça, que não tem mais o núcleo, está lá uma superfície gretada, que é a superfície da cera calcada sobre o, o núcleo. Enquanto que quando tem o molde, ele enche de cera, sacode o molde e joga fora. Então você tem uma superfície leitosa dentro do molde, dentro da casca do bronze. Então, tanto que foi feito um estudo que a loba capitolina, que era tratada como etrusca, foi descoberta que não era. A técnica é absolutamente medieval, similar a muitas dessa mesma época medieval, e hoje ela é realmente tratada como uma peça do século X, XI, que depois foi acrescida do Rômulo e Rêmulo, do como chama o escultor renascentista, bom, já já me lembro do nome dele. Alguém lembra do nome do escultor? Como é que é o primeiro deles? Tem o Davi, ele fez o Davi do. Michelangelo. Michelangelo. É ótimo, Michelangelo. Vamos ver como é que vocês estão de Renascença. Gente, eu não sabia, eu não tinha ideia. Donatello, do Donatello. O, Donatello, as crianças foram inseridas depois? pelo Donatello, que é um dos primeiros renascentistas que já faziam a fundição mais moderna, né? Bom, e justamente, por exemplo, essa escultura que é muito conhecida do Benvenuto Cellini, ela tá ali em Florença, ali junto daquelas esculturas no centro da cidade, e ela é gigante e é considerada, foi fundida em 1500 e é considerada a última escultura de fundição direta. Ou seja, veja só, a peça tem uns 2 metros. Ele construiu uma casa, fez a peça de barro, calcou a cera. Passou 2 anos modelando em cera essa figura, fez todo o sistema de canal, fez um molde gigante do tamanho dele, uma casa com segundo andar, cujo segundo andar já estava a fornalha para derreter o metal lá em cima, e depois de 2 anos, ele tem a autobiografia do Benvenuto Cellini, que ele conta o desespero que foi, quase que deu errado isso aí. Então, foram 2 anos de trabalho para realizar essa fundição, e a fundição saiu perfeita, feita de uma vez só, é uma fundição inteira, de uma peça inteira, numa fundição direta, sem molde, né? E a partir dali é que realmente vai se redescobrir toda a coisa renascentista, inclusive os processos de fundição. Então, a partir da Renascença, volta a ter toda aquela técnica grega de moldagem e tudo mais. E aí nós temos um exemplo, que é um exemplo registrado, Isra- que é. Israel, uma Oi, interrupção, mais uma interrupção. diga. E como é que está a questão agora em Firenze? Ainda existe uma tradição de fundição lá? Não, na Itália toda ainda existe. E ali em Florença, perto de Florença, tem uma cidadezinha chamada Pietrasanta, que tem umas 10, 12 fundições maravilhosas. Estão passando por uma mudança agora grande com esse problema da inteligência artificial, etc. Tal, mas tem lá e eu vou mostrar para vocês aí daqui a pouco. Tá bom? Tá já. Então, aqui, ó, essa escultura, a estátua equestre de Luís XV, né? Em Versailles. E aqui a gente vê o seguinte, ó. Bom, primeiro a gente viu antes a moldagem, né, em pequenos pedaços de gesso de uma escultura de 8 metros. A escultura é gigantesca. Foi modelada de argila e foi moldada. Depois nós temos aqui os sistemas de canais. Então veja só, tudo que tem fumacinha é respiro. Tudo que não tem fumacinha é ataque.
Aqui, a grade de aço, de ferro, está por dentro para segurar o molde refratário. Não é isso? Porque lá dentro ela tem todo um molde lá dentro, que é pesado. Então, foi feito o núcleo, a cera por cima, e você tem aí a peça toda prontinha, né? Bom, depois aqui uma radiografia, porque foi feito o molde por cima e a gente tirou a chapa de radiografia aí e a gente vê lá dentro, né? Todo o sistema de canal, o lugar por onde vai, ó, onde vai descer aqui os metais para atacar a peça. E, obviamente, aqui nós não temos condições de virar a peça para a cera sair. Então, é feito por baixo espaços para que a cera, quando o forno seja ligado, a cera escorra. Depois que escorreu tudo, alguém tem que descer lá embaixo, tampar tudo isso para quando o metal descer e tudo pronto para fundir. Veja que tem uma escadinha aqui, porque a escala humana aqui é gigantesca, isso é colossal, né? Então agora chegou a hora de fundir. Então, depois que a cera foi embora, tudo isso, Ô, a Israel, manda. justamente por essa escala, onde que eles faziam isso? Porque assim, eles tinham, sei lá, galpões enormes, assim, como Isso. é que eles... Veja, naquela época, as coisas desse tipo eram feitas para os reis e para os papas. Então, isso se fazia toda uma estrutura para essa escultura, só para essa escultura. Então, foi construído um fosso, porque isso tem que ser feito dentro de um fosso, não é isso? Porque imagina esse Tá. metal escorregando, saindo, vazando, Pois isso é super é. protegido. Então, tem toda uma proteção para que seja realizado dessa forma. Caramba. Uma coisa muito louca. Depois, olha só aqui, ó. Depois que é quebrado o molde, é levado lá para cima para ser usinado. Depois de usinado, aí põe numa coisa e levado para ser instalado lá na coisa. Coincidentemente, eu estava em Paris em 2009, 2008, não, 2008 e vi a restauração dessa escultura sendo feita na Fundição Coubertin. E veja, essa é uma escultura que foi fundida de uma vez só em 1750. Então, pare para você ver aí a qualidade dessa fundição, né? É uma coisa assim impressionante, né? Bom, depois, obviamente, também acabam os reis, acabam que eu digo, acaba a monarquia como era, e a própria igreja perde espaço, e vem a burguesia, vem toda a parte das repúblicas, e os monumentos continuam com outro endereço, né, em termos de poder, né, ou com outra mensagem em termos de poder, e principalmente a fundição passa a ter que fundir para não mais para monarcas e seus poucos, né, súditos, súditos não, né, poucos condes e etc e tal, e aí passa a ter que atender uma burguesia que pode comprar e que precisa e que quer comprar bronzes em quantidade. Também os monumentos se multiplicam muito mais do que na época das monarquias, e você tem um desenvolvimento industrial muito forte. Isso acaba transformando os processos de fundição, que antes eram feitos dessa forma tão artesanal, para estruturas de fundições de pequenas partes com o advento da solda, né, elétrica, né, toda a parte de soldagem, e esses monumentos que são gigantes ainda, né, eles são feitos em partes. Então veja aqui, ó, o corte aqui, ó. Então essa peça aqui é montada lá sobre a outra. E isso aqui já é fundição brasileira de 1930 pelo Liceu de Artes e Ofícios. Então é fundido parte a parte e remontado. O próprio monumento do Ipiranga foi feito dessa forma, né? Ou seja, a gente vê aqui os pequenos pedaços de fundição, que é a fundição moderna, tal qual a gente vê hoje. Então, nós temos no Brasil
cultura no Brasil, nas Américas, uma cultura autóctone, principalmente na América que se tornou brasileira, que não é ligada ao metal. Você tem uma tradição de metal ali na América Central, um pouco da América do Sul, com os Incas e toda aquela coisa mexicana, que tem uma tradição é, autóctone, ou seja, dos povos que habitavam lá originalmente, que se relacionavam com o metal e produziam metal. No caso da América do Sul, não, né? Nós temos os nossos índios, tinham uma cultura ligada à cerâmica, à madeira, à tecelagem, e realmente, quando os portugueses chegam ao Brasil, chegam à América do Sul e transformam isso aqui no Brasil, eles vêm para cá com uma tecnologia, uma técnica também muito ligada à pedra e à madeira. Toda a fundição, ela quando acontece no Brasil colônia, ela é limitada à metrópole, só a metrópole pode usar, e ela faz uma fundição de ferro ligada à escravidão, à agricultura, e era proibido se desenvolver metalurgia no Brasil colonial. Então, toda a metalurgia que existiu colonial, ela é muito incipiente de ferro e direcionada a essa coisa. Então, era proibido, não se podia ninguém fazer metalurgia. Bom, isso tarda muito o desenvolvimento e realmente só com Dom Pedro, com Dom João VI, que foge de Napoleão e com a missão francesa, é que se chega aqui de navio a necessidade de esculturas de bronze. Então, é uma coisa absolutamente importada e isso acontece já no século XIX. Então veja que a fundição artística ela é algo muito, muito recente no Brasil. E justamente ela vai se desenvolver de uma maneira muito incipiente no Rio de Janeiro, usando um pouco daquela fundição em ferro, mas os primeiros monumentos são trazidos da França, ou quando modelados aqui, o escultor vai modelar em Paris, funde em Paris, traz. Então, boa leva daquela escultura maravilhosa que a gente encontra no Rio de Janeiro, ligada ao Império, século XIX, é fundição francesa, né? Esmagadoramente a maior parte. Só no século XX, com o Liceu de Artes e Ofícios em São Paulo, é que se cria a primeira escola de fundição artística. E os primeiros monumentos fundidos no Brasil serão, de fato, os monumentos do século XX. Então, nossa história da fundição artística ela é muito recente comparada com o continente europeu ou asiático, mesmo africano, tem uma história também ligada ao metal que nós aqui, curiosamente não tivemos. Existe alguma questão em termos de valor artístico, se a fundição é feita numa etapa só ou se ela é fundida e depois ela é soldada? Ah, eu acho que não. Eu acho que o que existe é a qualidade. Ó, hoje mesmo eu fui ver uma peça minha, né? Uma peça de 2004 que eu estou fundindo um molde muito antigo, que eu tinha feito, vendido 5 exemplares, e eu queria ter uma para mim. E eu fui lá ver uma fundição em bronze, ou seja, não em latão, uma fundição com alto teor de cobre, né? Feito algumas partes inteiras, algumas partes só tivemos que soldar, etc, tal, etc, tal. Mas eu fiquei muito feliz, viu? Muito feliz com a qualidade da reprodução, sem pouca coisa retocada. Eu mesmo vou depois mexer em algumas coisas que eu não estou feliz, né? Mas realmente, vamos dizer assim, a pessoa a pessoa tem que entender que, de fato, antigamente você tinha artesãos que lhe davam um trabalho muito perfeito. Hoje em dia, ainda mais aqui no Brasil, ou você realmente se aproxima desse processo para que você esteja muito próximo e cuide e aprenda a cuidar das diversas etapas, ou então é muito difícil você receber um trabalho 100% redondo.
seja fundido inteiro ou em pedaços, porque são muitos momentos de transformação do seu barro até Uhum. se transforma muitas vezes, se retoca muitas vezes. Então, para que ela realmente fique. Então, teve várias questões de equilíbrio na peça que hoje a gente teve que ir devagar. A sorte aqui, eu sou muito feliz aqui em Minas, que os meninos são muito pacientes e muito respeitadores da tua opinião. Então não tem aquela coisa de dizer, não, era assim mesmo. Não, tá bom. Não, não era assim. Então o que você fala, eles ficam até você ficar resolveu. Você está entendendo? Não resolveu, eles vão ficar ali até resolver. Então, ou tem Uhum. isso, ou fica é muito difícil. Então, ou então a pessoa faz vista grossa e não presta atenção no seu trabalho. Mas se você é cuidadoso, você tem que realmente participar e entender um pouco dos meandros de cada uma dessas etapas, né? Então, seguindo agora que o metal, que o coisa aqui estabilizou. Então, a figura do Valentim, do mestre Valentim, é incrível, um cara que morreu pobre. Ele foi um grande artesão e depois aprendeu a fazer e fez essa fundição em chumbo, que está lá no Jardim Botânico, Psique e Eros, né? E fundiu outras coisas em chumbo também, e fez várias fundições. É o primeiro artistas de origem barroca que se transforma e vai fazer uma arte, digamos assim, burguesa para o passeio público lá no Rio de Janeiro. Depois vem a Escola de Belas Artes, e aqui, por exemplo, o Pedro Alves Cabral, do Bernardelli, foi toda fundida em Paris. Ele foi para lá, modelou, fizeram uma, fundiram, tanto que no navio, quando chegou, na hora de montar, faltava um pedaço. Teve que voltar de barco para poder trazer o pedaço para poder finalizar a peça. E, obviamente, uma peça de fundição francesa, do século XIX, no auge da qualidade da fundição francesa e tudo mais. Então, essas peças de escultores brasileiros são todos eles franceses. Tem várias para mostrar, mas eu fiz peguei aqui um de cada exemplo para não nos determos demais. E aí veio o Liceu de Artes e Ofícios em São Paulo, e aí a primeira grande obra, desafio, era o Monumento de Ipiranga. O Monumento de Ipiranga é uma coisa gigantesca e é uma história também muito louca, porque quem ganhou o monumento, parece o concurso, foi o Rolla, eu acho, um outro escultor mais modernista, mas se fez de um jeito que o Ramos de Azevedo acabou decidindo, numa viagem à Europa, encontrou o Ettore Ximenes e acertou com o Ximenes que ia passar por cima e trazer ele como o escultor para o Monumento do Ipiranga. Por incrível que pareça, a parte de cima do monumento já estava pronta para o czar da Rússia. E veio a Revolução Russa. E aquilo não pôde ir para a Rússia. E aí ele adaptou essa parte de cima para o Brasil. Então colocou um índio lá atrás e na parte de baixo, obviamente, fez o Ipiranga, o Grito Ipiranga, fez os personagens e tudo mais, mas já tinha uma parte desenvolvida. E provavelmente teve que fundir outras aqui. A questão é que a fundição do alto relevo dos leões e de alguns personagens, dos personagens menos, mas do alto relevo e dos leões, dessas figuras aladas que tem ali ao lado, são muito, muito, muito ruins ainda. São fundições, dos leões são fundições péssimas com ligas diferentes, com porosidade, com todo tipo de problema de fundição que você possa imaginar. Então todos sabe-se disso, que foi chamado modeladores, moldadores italianos, veio uma leva de gente da Itália para trabalhar no Liceu de Artes e Ofícios e fazer o primeiro monumento brasileiro. Então, essa década de 20 foi a década, provavelmente, de instalação desse pessoal e dessa coisa. Então, eu tive a oportunidade de restaurar esse alto relevo aqui embaixo e vimos de perto os encaixes, mexemos em tudo, por dentro, por trás. Foi, assim, uma arqueologia sobre como foi feita aquela fundição. Então, essa parte aqui é a fundição, que estaria na Rússia,
essa que estaria na Rússia, e aqui os cavalos lá de baixo. E aqui, né, mostrando, né, o Ramos de Azevedo, que a gente já viu, né, que também já é um período da década de 30 e uma fundição muito melhor. Já o Liceu de Artes e Ofícios já estava atingindo uma excelência. E depois vem a Idade de Ouro, né? Entre a década de 30 e 50, o Liceu de Artes e Ofícios está fundindo maravilhosamente bem, né? Então se vê aí a qualidade de tudo, né? Do acabamento, dos detalhes e tudo mais. A fundição naquela época era feita de um modo curioso. Essas casas de tijolos, chamados catalões, elas eram o lugar onde o molde refratário era colocado com a cera, para que a cera dicerasse. Então, o molde estava ali, é feito esse catalão ao redor e jogado carvão. E esse carvão queima durante dias, até que a água saia, a cera saia, e muito lentamente o molde seja calcinado no ponto certo para receber o metal. É aberto essa casa, é tirado todo esse cinzas e o molde é virado, vertido para que se jogue o metal lá por dentro. Essa técnica, né, aqui jogando o metal agora por dentro, né? Essa técnica persistiu no Brasil e ainda existe até hoje em fundições ligadas a esses fundidores antigos, como o Rebelato, o Zani e outras fundições que ainda existiram até pouco tempo atrás. Então, essa fundição, que é a Fundiarte, tinha muitos, ainda tem muitos remanescentes da Rebelato e fundem ainda hoje, em muitos momentos, com o catalão. Então, é óbvio que hoje em dia carvão é até proibido, né? Mas é uma fundição do século XIX. Hoje em dia é até um pecado perder esse tipo de coisa. Eu cheguei a fundir peças minhas com a Rebelato em 1990 e fundi com a Fundiarte também. Tinha um senhorzinho que, para saber se a peça já tinha saído a cera toda, já estava pronto, ele ia de manhã cedo, todo dia, com um canudinho. Metia um canudinho comprido lá dentro esses tijolinhos e ficava puxando, chupando o negócio pro gosto, seu gosto, que é o gosto que diz que já está bom. Quer dizer, pare para pensar a coisa absolutamente artesanal e muito bonita também, né? Hoje em dia tem os pirômetros com tudo mapeado, porém com essa técnica, né, tem uma obra-prima do Brecheret que foi fundida nesses catalões, nessa fundição antiga e que é de uma precisão maravilhosa, uma fundição linda, né, uma qualidade de metal maravilhoso. Você não vê marca de canal, de prego, de divisão de molde, não vê nada, quer dizer, é uma fundição limpíssima, com os detalhes super preservados e cuidados, ou seja, uma obra-prima. Um desses artistas que trabalhou no Liceu de Artes e Ofícios é o Amadeu Zani. O Amadeu Zani, ele acaba fazendo várias coisas em São Paulo, aquela escultura do pátio do colégio, o Perde. Verde, obrigado, o Verde do Anhangabaú e muitos outros, e vai para o Rio de Janeiro fazer o Santos Dumont. Conhece o Santos Dumont? É uma história isso aí. E ele acaba fazendo um monumento lindíssimo ao Santos Dumont e quem funde, ele funde junto com o filho, o Zeno Zani, e acabam criando no Rio de Janeiro a Fundição Zani. Bom, é uma escultura muito linda, com um viés assim simbolista raro na escultura brasileira, né? Tem vários momentos muito bonitos essa coisa. E o filho Zenuzani cria essa fundição que vai ser o responsável pela fundição de todas as obras de Brasília. Então, a fundição Zani, que vai fundir os modernistas brasileiros até final do século XX, ela nasce desse escultor Amadeu Zani, que tem o filho Zeno Zani, que cria realmente a fundição e que vai fundir todas as obras de Brasília, inclusive os profetas, né? São profetas, acho,
Vocês são profetas. São acho que são os profetas, né? Do Sesquiate. Não só os profetas, mas também os anjos, que são obras-primas fundidas em alumínio, porque estão penduradas, né? Para que sejam leves. São obras muito bem realizadas pela Fundição Zani do Rio de Janeiro. Bom, curiosamente, essa fundição também em Salvador vai aparecer um escultor italiano chamado Pasquale De Chirico, que se apaixona pela Bahia, fica lá, vai fundir as obras dele na Itália, mas a partir de certo momento decide fundir também no Liceu de Artes e Ofícios e vai fazer esse lindo Castro Alves que a gente conhece, que é fundição também da do Liceu de Artes e Ofícios. Tem essa figura linda da negra de braços dados a um arcanjo, né? Justo uma homenagem ao Castro Alves, né? Bom, e o auge dessa fundição brasileira, agora sim brasileira e de ponta, é o monumento ao Duque de Caxias do Brecheret, que é na época que foi feita, é uma das maiores, era a maior escultura equestre do mundo, estátua equestre do mundo. É uma coisa gigantesca, foi feito um almoço conhecido, com 40 pessoas dentro da barriga, por fim dessa era, eu vou mostrar aqui a Mãe Preta, que é também uma obra muito importante do Júlio Guerra, que também está em São Paulo, e que é dessa fase dos modernistas brasileiros. Bom, como eu falei, e eu acho que aqui é curioso, eu vou falar rapidamente, é, eu tive a oportunidade, junto com a Antônia Magê e a minha empresa KSA, de restaurar parte, estudar o processo, como estava a saúde do monumento e acabar restaurando essa parte aqui do alto relevo. São muitas partes, o monumento é gigantesco, você vê aqui pela presença dele o tamanho desses bronzes que estão lá em cima, que a gente não tem a noção do tamanho que eles têm. O Amargé é a cereja do bolo do restauro europeu. Ele quem restaurou os burgueses de Calais, o Pensador, ele é quem cuida do Instituto Giacometti, do Palácio Versailles, ou seja, ele é um grande restaurador francês e ele esteve conosco restaurando o monumento do Ipiranga. Então aqui, graças a uma grua, podemos ver de perto e ver a beleza desse monumento. Realmente ele é uma joia, viu? É uma escultura belíssima. Aqui tem uma figura que ficava em cima dessa bola. Fizemos todo o estudo de danos que houve naquele metal, naquela escultura. Fizemos através do Senai leituras do metal, de onde que metal estava em cada parte, muito variado, né? Fizemos um jateamento superficial com casca de coco para poder não agredir o metal. Aqui a casca de coco, né? Depois limpamos, né? Como que estava e tiramos todas as espadas danificadas. Fizemos o estudo da espada original do Dom Pedro, as espadas usadas no monumento, reconstruímos toda a parte de espadas de peças faltantes. E fizemos depois o acabamento. Bom, é um processo muito longo. Fizemos depois a pátina química sobre essa menina que veio da França. Ela tinha restaurado, tinha patinado a última porta do inferno do Rodin. Ela que fez essa pátina do monumento. Depois todo o polimento e recuperamos e demos uma unidade a toda essa superfície e descobrimos uma escultura efetivamente muito, muito, muito impressionante. Bom, é, como falamos, né, realmente a fundição moderna ela se caracteriza por uma fundição feita em partes. Porém, tem uma única fundição no mundo chamada fundição Coubertin, que é uma fundação ligada aos Companhões de France que cuidam dos saberes da mão. Eles têm uma fundação maravilhosa, onde existe lá uma preservação de todos os saberes artesanais ligados à madeira, pedra, metal, cantar, tudo quanto é coisa. E eles realmente
essa porta de inferno foi fundida inteira, né? E eles, para vocês terem ideia, essa casa maravilhosa é essa casinha aqui embaixo, ó. E aqui é toda a fundação e os ateliês com um grande jardim de escultura e tudo mais. E um desses ateliês é um ateliê dedicado ao bronze. Então, eu estive lá algumas vezes, né? E aqui o jardim deles, estudantes que têm toda uma preparação para fazer, pessoas mais velhas que acompanham. Aqui a Porta do Inferno original, em gesso, que permanece lá, como muitas obras dos grandes modernistas franceses, restauram as grandes obras da França. Aqui os moldes do Bourdelle, né? As novas cópias feitas pelo Museu Rodin são feitas na Coubertin, a técnica é diferente. Eles têm fornos que são fornos no chão para que se possa descer toda a peça. Tem um filme da última tentativa frustrada de fundição inteira da Porta do Inferno que não funcionou, mas foi feito um filme e é muito impressionante de ver nessa fundição. Essas fotos eu que tirei, passei alguns dias com eles. Esse senhor Luiz muito gentil e aqui um molde, né, sendo preparado para a fusão. Tem todo um aspecto técnico muito próprio deles, o metal sendo preparado, aquece a panela de vazamento para que não haja choque térmico, passa-se um metal para lá, tudo muito controlado, um molde, você vê que molde fino, não é um molde, você vê que a casca é fina, porque se usa já um tipo de casca cerâmica, que é uma tecnologia de fundição de precisão. Peças de avião fazem assim, com esse tipo de material. Então, eles já têm toda uma coisa de modernização violenta, agregada a um conhecimento e um cuidado artesanal muito rigoroso. As peças fundidas, acabadas, um metal vermelho. E nos jardins tem todas as obras do Bourdelle, dos grandes autores franceses fundidas por ele. Aqui, por exemplo, uma fundição italiana, familiar, em Pietrasanta, ao lado de Florença e também com uma série de insumos muito práticos. Aqui é um molde de silicone que é uma borracha que se usa com a mão, se prepara e se molda com a maior facilidade, precisão, sem sujeira, muito preciso. Alta tecnologia para moldagem de silicone sem nenhuma agressão ao modelo. Aqui, por exemplo, uma bobagem, mas as peças de cera já são criadas com um molde refratário dentro, numa mesa que tem essa coisa para poder você trabalhar com as ferramentas quentes. Desce o carrinho, sobe o carrinho, você não precisa ficar se mobilizando, peças muito pesadas. Ah, essa peça aqui no canto é o retrato do Vito Tivita que eu fiz para aquele grande prédio da Abril naquele período e foi fundido lá com eles. Eu fui lá para fundir essa peça para Abril naquela época. Então, coisas muito práticas, mas que realmente fazem muita diferença. Aqui, um sistema de canal direto, não indireto. Ou seja, o canal de ataque vai diretamente na peça. E o francês, ele desce e sobe. É diferente do canal italiano. Uma fundição muito mais lenta, né? Aqui a parte de moldagem deles. Eles têm lá um gesso, que é um gesso italiano, muito, muito especial. E esse gesso italiano deles, eles não. Está escrito ali, alabastrino. Esse gesso dele, eles misturam com um tipo de argila de quadra de tênis, sabe? Uma argila já queimada, né, inerte, né, ou seja, como se fosse um chamote, e essas duas massas formam o refratário que eles usam lá na Itália. Esses moldes deles, os fornos, nós vimos o catalão do século XIX. Esse forno é assim, ó, cada uma dessas coisas aqui tem uma entrada de fogo, de ar e um controlador. Cada negócio desse aqui tem um termopar, tem um computador que diz
qual a temperatura em todos os locais do forno. Como a queima é muito longa, é de 4, 5 dias, ele tem um computador em casa onde ele controla tudo o que estiver acontecendo dentro do forno. Então você tem condições de fazer moldes muito grandes, sem variação de temperatura e realmente conduzindo uma queima muito lenta para que não haja fissura no molde no começo, até os picos e absolutamente ciente de tudo o que está acontecendo dentro do molde. Um forno desse deve custar em torno de R$ 500 mil, 1 milhão, não menos que isso. Aí os moldes dele, eles fundem muito tranquilamente de short. Os italianos são completamente diferentes na Espanha é proibido, na Itália é proibido, não pode de jeito nenhum. Mas esse carinha que está de short aí é o dono, inclusive, né? E é uma fundição muito fina. Tá vendo como é fininho o caldo? Porque como é uma fundição direta, aí, viu, Vitor, são nuances que do fundidor. Como ele tem os canais de ataque vão direto sobre a superfície do metal, ele tem que fazer isso lentamente. Quando a fundição francesa, os canais de ataque, eles vão lá para o fundo, mergulham e voltam alimentando, e a peça é como se fosse o próprio respiro. Então, isso faz com que haja necessidade de mais movimento e pressão, o metal é jogado de uma vez só. Mas, em compensação, tem que ter mais respiro para poder, por causa da pressão. Técnicas diferentes de fundição. Agora, vocês veem aí a qualidade da superfície do troço. Zero porosidade, zero irregularidade, é de babá. É assim, um troço que você fica assim besta. Então, no fundo, mudam as técnicas, mas o que vale é quando a peça está pronta. É a qualidade do que o cara entrega. Então, essa é uma fundição familiar, mas tem aquele puta forno maravilhoso e funde de uma maneira espetacular. Aqui é a fundição Mariani, que é vizinha dessa fundição. Israel, Oi, oi, fica à vontade, Yara. eu queria saber um pouquinho mais sobre a queima, a curva de queima. Tem uma curva específica, esse Tem sim, tempo da queima? tem. Agora, depende muito do tamanho do molde, mas você tem primeiro, porque, veja, o que acontece com o molde refratário? Ele está lá cheio de água. Ele tem que estar com água, ele não pode ir seco, hein? Ele tem que ir sempre com água para dentro do forno. E por quê? Porque se ele vai seco, ele vai receber uma pressão muito grande da cera que vai expandir na hora que esquentar. Então você tem que fazer ele vai molhado, então você tem que esquentar esse molde para que ele perca primeiro a água, né? Não a água molécula. Então ele tem que ter um tempo de perda de água, depois um tempo de perda de cera, depois ele vai subindo lentamente para que as transformações físico-químicas não criem trações dentro do molde, né? A partir de 400 graus, toda a cera virou cinza. Já não sei, a partir de 450 não tem mais cera dentro do molde. E esse molde tem que ir lentamente até 750 graus, mais ou menos, e aí passa às vezes um dia, 2 dias nessa temperatura, a depender do tamanho do molde. Então, peças de 1 metro equivalem a moldes de 1,5 m, com os canais e tudo mais, pesam em torno de 400 quilos, 400, 500 quilos, com gesso e água. Então, um molde desses são 5 dias de fornada, 5 dias de forno, né, de calcinação, para que E você a tenha temperatura final, qual é? mais ou menos 750 de gesso. Molde gesso. Aqui, por exemplo, é uma outra moldagem. É uma moldagem completamente de shell molding, de cascas cerâmicas, molde de precisão. Aí é molde, aí fundição, o molde é calcinado a 1.000 graus, porém muito rapidamente, e em forno de autoclave, que é um forno carésimo, 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 que é um forno que tem controle de pressão e que consegue realmente esvaziar o molde em alta velocidade e calcinar esse molde em alta velocidade. Então, essa é a única fundição em Pietrasanta, a fundição Mariani,
que tem essa tecnologia moderna. Tanto que não só a fundição, a calça, o molde é um molde de casca cerâmica, ou seja, o molde que molda a cera, como a fundição é a vácuo, não tem respiro. Então você tem ali, ele joga, olha o tamanho do caldo que ele está jogando lá dentro, não é aquele caldinho fino. A fundição chega a durar 15 segundos, 20 segundos, porque ele a coisa puxa, vem alguém. Tá vendo o rapazinho ali com uma coisa na mão branca? Tá vendo? Olha aqui, esse negocinho branco aqui na mão. Foi o lacre que ele tirou dessa boca. Isso aqui, ó. Foi o lacre que ele tirou ali. Isso aqui ele tava abraçando, ele tirou, porque quando tira, né? Tá em vácuo, né? Tem que tirar e jogar. E aí ele puxa e realmente essa. Sabe, alguém que já viu aqueles gigantes do Botero? Que são gigantes, que são uma joia? Fundição Marielle. Eu vi vários sendo feitos com eles. Eu tive lá também, né? E aqui, ó, as peças são feitas assim desse sistema e a moldagem vai ficar assim. Então, a cera, ela tem essa espessura. O molde tem essa espessura. É uma casca, só que ela é feita para coisas de alta precisão e funde ferro, ou seja, funde muito mais alto do que o bronze. É o que há de mais tecnológico em fundição, em metalurgia, né? Fundição de pressão para peças de aeronave, etc. e tal. Aqui o tubo, né, de a vácuo. E aqui olha o tamanho, olha o caldo lá, né? O tamanho que está descendo. E aqui um dos boteros, todo com solda TIG, né? E aí depois vem o acabamento, e aí essa superfície maravilhosa que eles têm. Aqui também uma outra fundição, e mostrando aqui um pouco da qualidade deles. E quando eles precisam de coisas manuais também, são muito um setor de pátina gigantesco. E aqui uma outra fundição muito impressionante, que é na Espanha, no País Basco, numa cidade chamada Eibar, chamada Alfa Arte. É uma fundição que pertence a um grupo de siderúrgico que tem um núcleo de fundição artística. Isso eu mostro para que vocês tenham ideia do tamanho dessas possibilidades. Eles fazem tudo em metal, qualquer tipo de metal, em qualquer tipo de processo. Então, o que você solicitar ele de ouro, de prata, de alumínio, por, por areia, por cera perdida, por montagem, caldeiraria. Então, eles realmente trabalham com metal puro, né? Vocês veem aí o metal puro. Aqui a caldeiraria deles, eles moldes de silicone, fizeram esse grande elefante por Catalão, como é que chama aquele? Barceló, né? Foi colocado em Nova York e naquele sistema já de um modelo pequeno, prototipado gigante. O Barceló foi lá, fez o trabalho de modelagem sobre a prototipagem gigante e depois fundido e trazido para cá. A Pangolin Edition é outro fenômeno na Inglaterra, gigantesco, fazem uma fundição em areia de altíssima qualidade, que é um outro processo muito difícil, né? E que vale a pena em algum momento. Faz também fundição de cera perdida normal, como as outras fundições, e realmente é uma fundição muito bacana. Tem livros, galerias, vale a pena depois procurar. Por último, a fundição Maria, a fundição Rossini, em Paris, de uma família muito simpáticos, tudo muito manual, muito delicado, a filha, os retoques, mas realmente fazem também um trabalho de muita qualidade. Bom, aí aqui eu vou falar um pouco de que durante esse período, final do século do século, né, século passado, da década passada, né? Não, década passada não. Final do século, né, 1990 até o ano 2000, 2005, o Brasil vinha, pelo contrário, né, vinha fechando as fundições antigas, e essa era a fundição Zani, que eu fui visitar nos últimos.
meses, conversei com o Amadeu Zani, neto do Amadeu Zani e filho do Zeno Zani. E ó, você vê o forno que ele fundia, ó. E obviamente uma fundição já sem qualidade. O filho, o pai, fundindo em Brasília, o avô, né, que eu já mostrei, realizando essas coisas, e a Fundição Zani com todo esse arquivo, né, de gessos religiosos, esculturas modernistas, tudo aquilo ficou para trás na Fundição Zani. Quando eu fui lá, tinha 3 funcionários, inclusive esse senhor que era até surdo, ele assim muito antigo na fundição e tudo mais. E aí, a partir daquela realidade que criamos, que eu trouxe, eu tinha visitado aquelas fundições, trouxe para o Brasil a proposta de criar um núcleo dentro do Senai, que é a Escola de Metalurgia, dedicado à fundição artística, e com a ideia de fazer o que já tinha sido feito é, fora, né? Ou seja, modernizar, uma vez que a gente não consegue trazer, é, recuperar essa parte artesanal de uma maneira total, mas trazer o Senai, que conhece os processos modernos de fundição, para ajudar a fundição artística a revigorar. Então a ideia era essa. E pudemos e fizemos, o Senai topou, abraçou a ideia, juntamos uma equipe técnica de técnicos metalúrgicos do Senai, fizemos 2 viagens técnicas à Europa, visitamos os monumentos, fomos recebidos por professores, fizemos um curso, eu e o Marcelo, o chefe de lá, na França, um curso especializado em fundição artística. Voltamos ao Brasil, criamos qualidade, fizemos um convênio com a Pinacoteca do Estado de São Paulo, para fundir obras para a Pinacoteca já com know-how recuperado, né? Lançamos o primeiro livro técnico sobre fundição artística em português, que depois descobri, para minha alegria, né, que ele é usado muito em Portugal. O texto final do livro é meu. E depois fizemos uma grande exposição na Fiesp sobre fundição artística no Brasil. Esse livro tem a tradução do Código Deontológico francês, que é o código ético que liga, quase todos os países são signatários e que discrimina o que é o original, quantas cópias devem ser feitas, todo o ritual necessário para que a peça tenha a sua autenticidade garantida, está traduzida nesse livro, que é um livro bem importante aí para quem tem interesse. Bom, depois desse processo do restauro e do Senai, acabei criando em São Paulo um, um ateliê com uma fundição. Eu vou dar uma interrompida aqui. Bom, até esse momento, pessoal, eu tratei basicamente de um panorama técnico do processo de fundição por cera perdida, não por areia. Fiz também um histórico da fundição artística durante todos os tempos, né, e um pouquinho da história da fundição artística no Brasil. Pincelei ali o restauro do Monumento do Ipiranga. E agora eu iria entrar propriamente na parte, vamos dizer assim, é, é, prática, né? Vamos fazer então? O quanto custa? Como é que é fazer isso aí? Qual o trabalho que dá? Como é que é realmente para encarar hoje em dia realizar um troço desse, né? Então, aí justamente eu estava falando dessa fundição que montamos, né, em São Paulo, e aí realmente vamos dizer. Então, para vocês terem ideia, foi feito um investimento inicial de R$ 250 mil para poder ter um forno, que é um forno pequeno comparado com aquele italiano que nós vimos, mas um forno que tem aqui um sistema realmente digital de controle, tem toda a parte no computador. Tivemos muita dificuldade para fazer ele ficar homogêneo, levou um tempo até ele ficar homogêneo. Precisamos criar uns basculantes, também chaminés do lado de fora,
para equilibrar o forno lá dentro. Esse aqui é um forno de 300 quilos, né? Um cadinho de 300 quilos. E então, naquela época, fizemos os modelos de argila. Eu fiz, são modelos meus de argila. E esses modelos receberam a primeira moldagem. Então, tem aqui o barro, ele foi modelado primeiro em gesso pintado, depois o gesso normal por cima. O modelo de barro é descartado, é enchido de gesso por dentro, quebrado, e aí você tem aqui a peça copiada em gesso. É a famosa molde perdido da época de Belas Artes. Por que pinta? Porque como ele vai ser enchido de gesso, isso vai dar uma diferença entre a superfície da obra e a superfície do molde. Quando eu começar a quebrar esse molde, que é o molde perdido, quando chega no azul, quando está no azul, eu sei que é molde. Se chega no branco, eu já sei que nós estamos diante da obra novamente. Então é feita toda uma primeira camada azul, depois uma camada branca e em toda a peça. E quando se abre, você perde o modelo de barro e você tem aqui toda a parte de gesso. Você limpa, tem que botar dentro d'água isso durante um tempo para você fechar e encher ele de gesso. E quebra isso e você tem agora o modelo de gesso. Esse modelo é totalmente trabalhado. Então eu fiz uma coleção de gessos, né, tudo gesso, e decidi qual deles iria para fundição. Elegi essa peça, por exemplo. Então aí agora esse gesso que era agora o original, já não existia mais o barro. Então foi feito um primeiro molde, né? Agora vai ser feito o segundo. Então se passa uma camada de silicone, uma contracapa de gesso, para depois encher de cera. Então veja que o molde de silicone recebe uma cópia de cera. Então veja aqui a peça de gesso sendo preparada, dividida, para que receba a camada de silicone e depois, por cima dela, né, que as divisões que são preparadas e tudo mais, né? Então, um molde desse, né, levou quase 15 dias para ficar pronto, com todas as divisões, com todas as coisas, né? Então você tem um molde que agora assim aberto, se vê aqui o modelo de gesso preservado, que vai continuar conosco no processo da fundição, e uma dos tacelos do modelo de silicone. Então, uma das coisas que já encarece muito é a qualidade desse silicone, né? Além do trabalho artesanal, que é um trabalho longo e cuidado, apesar de que hoje em dia tem formas muito mais práticas até de ser feito, mas o custo pode ser, por exemplo, na Europa era muito impressionante, ficava muito impressionado, uma peça que custava, digamos, uma figura inteira, custava 7.000 euros em bronze, né? O molde custava 3.000 euros, né? Então veja, quase metade da peça era o molde. Quando você ia ver o molde, você até entendia por quê, porque era muito, muito preciso, muito bem acabado e com um material muito nobre. Então você tem um silicone que dura um ano, tem um silicone que dura 30 anos. Então realmente o preço do silicone pode variar demais e, obviamente, a performance também, a qualidade também do material. Aqui a gente usou um silicone razoável, que mesmo assim era algo bastante caro. Depois a cera também, aqui o processo, né? Pôr o canal, de botar dentro do molde. Mas aqui é impressionante também o seguinte: essa cera levou um tempo para que a gente entendesse, porque veja, não é qualquer cera que você joga no molde e ela não retrai, que ela não deforma, que ela absorve toda a qualidade. Então a gente pegou muitos livros e fez muita pesquisa até encontrar uma fórmula. E a fórmula que usávamos é uma fórmula com cera virgem e com breu e pouca parafina. Então era um investimento alto e a quantidade de peso recuperando uma parte de cera, o investimento era muito alto
para você ter uma cera de qualidade. Então, aí sim vem os desenhos para estudar os sistemas de canais, etc. e tal. Aqui, por exemplo, se decidiu por um, né? E aqui a construção. Primeiro o de ataque lá por trás, os de respiro na frente, e começou a se fazer o molde, a moldagem. Outro problema muito grande é o tipo de moldagem. Esse gesso é um gesso que não é um gesso normal, é um gesso especial, que tem um custo também maior e que também é mais trabalhoso, porque tem um time certo para que as camadas não descasquem, né? Então, isso também é um trabalho razoável, que durava uma peça dessa em torno de 4, 5 horas. E aí, esses moldes, né, com o canal de cera, aqui você vê o canal de cera para cima, aqui a boca e aqui os respiros, iam virados para dentro desse molde, desse forno, e por lá permaneciam nesses ciclos muito grandes. Então, o Israel, forno, por Israel, favor, por favor. qual gesso que você hoje E indica? olha só, o que é que aconteceu? Esse problema do gesso era um problema no Brasil porque não existia um gesso específico para fundição em metal. Então, nós, na época do Senai, conseguimos desenvolver, junto com a empresa brasileira, que era uma filial de uma matriz inglesa, um gesso especializado para esculturas em bronze. Lá na Europa, nos Estados Unidos, você compra um pacote de gesso, gesso para fundição de escultura em bronze. É um gesso próprio. Então, a gente conseguiu desenvolver no Brasil, esse gesso se chamava estuco, da Gold Star, porém, com a pandemia, eles pararam de produzir. A empresa daqui, a São Vicente, eles importam diretamente da Inglaterra, né? O gesso, que é a primeira camada que dá a qualidade da superfície, né? Bom, depois de todo esse tempo, tira-se o molde de dentro do forno, não é isso? E você tem aí todo também um outro cuidado, todo esse EPI que a gente trabalha, né, que trabalhava e que foi um aprendizado junto do Senai, implica também no investimento, né, nessas roupas, em reciclar os materiais de EPI, em ter realmente não só cuidado com o corpo, mas cuidado com o material, o descarte desse material, o descarte dos ácidos, dos poros. Então, existe um resíduo muito grande em todo o processo de fundição. E é um processo muito tóxico, muito agressivo. Então, você precisa ter cuidados não só com o fogo, mas com o ar que respira, com a pele, com o que fica, né, flutuando no espaço. É bastante perigoso, né? Então, o molde entrou ali dentro daquele buraco, no meu ateliê pequenininho, né, da Cobertan, aquele gigante, ali pequenininho, mas que se colocava areia, e aí vinha-se aí o processo de derreter o metal, e aí a peça era aquecida, né? E, por fim, aqui já tinha se derretido todo o cobre, e iria se jogar o estanho que está na mão do fundidor aqui. E aí vem essa questão do custo do metal, né? Que todo mundo também fala. Ah, é caro porque é de bronze. Ah, é caro por causa disso. Bom, não é barato, mas realmente não é isso que faz uma peça cara. Então, digamos, vamos dar um exemplo aqui que uma cabeça tamanho natural. Uma cabeça tamanho natural vai pesar o quê? 5 quilos. 5 quilos, vamos botar 5 quilos. Se for de latão, custa 50 o quilo, R$ 250. Então, tá barato. Então, se for de bronze, o bronze vai custar talvez 90, R$ 100. Então, R$ 100 o quilo, 5 quilos, R$ 500. Tem nada a ver o preço disso com o preço do insumo é o mínimo. Não dá nem para calcular, botar no preço o insumo. É tanto trabalho, é
tantos processos, são tantos cuidados, esse é o preço da escultura. Não o insumo. O insumo, ele não vai lhe cobrar, já que custou 500, ele vai cobrar. Não, não tem só R$ 500 ali de bronze naquela cabeça. Então ele vai, não custa 500, não custa R$ 500, então ele vai cobrar 1.000. Não é isso. A conta não é essa. A conta é o quanto de know-how, o quanto de cuidado, o quanto os processos são feitos com bons insumos, quanto tempo é dado para que a coisa seja realmente cuidada e executada. Então, uma vez, aqui no caso, né, nessa minha experiência, nós tivemos uma felicidade de fazer um projeto piloto com muita qualidade, né? Com muitos cuidados que no dia a dia dessas funções comerciais é praticamente impossível aqui no Brasil, né? Porque o Brasil ainda está muito assim, tem um mercado muito pequeno, não é nem culpa, não dá nem para culpar ninguém, não faz parte da realidade. Então, ali a gente tinha um forno que só recebia cobre e estanho, então, o metal era um metal absolutamente puro, etc, tal, etc, tal. Então, precisávamos de um ponto de fusão muito alto. Então, se passou para esse panela de vazamento, da panela de vazamento para dentro do molde, né? E aí, esse molde respira ali tá vendo o respiro, né? Que aí depois tem que deixar que sobra, põe nos lingotes para reutilizar depois. E aí vem a hora da verdade, quando você abre o molde. Aí é que você vai ver o que aconteceu, o que não aconteceu com sua peça. Aqui, por exemplo, houve uma rachadura, tá vendo? Porque a pessoa preencheu o molde até certo momento, acabou o metal, teve que voltar a panela e voltar para preencher. No que voltou, não fechou um lado com o outro. Teve depois que ressoldar essa parede. Porém, a qualidade superficial ficou bastante boa, o cabelo foi feito separado e depois foi unido, né, através de soldagem, uma parte com a outra. Isso tudo, né, tem os acabamentos manuais que são feitos até que a peça esteja pronta. E aí vem, bom, aqui vale também comentar essa parte dos acabamentos, né? Porque veja, quando a fundição sai boa, aquela primeira lá da negra, né? Essa aqui, ó, ela saiu com um acabamento relativamente bom, porque ela teve muito pouco problemas de superfície. Então a solda entrou e só. Essa não, essa a gente teve que fundir fora e ela veio com muitos problemas. Então aí houve um retoque excessivo sobre a peça e aí começam as complicações. Eu brinco muito que como fundição é aquela coisa de você contar um segredo para o outro, outro conta um segredo para o outro, outro conta um segredo para o outro, e quando chega lá no final, a história já é outra, né? Então, se eu mexo aqui, outro mexe ali, um mexendo no gesso, outro mexendo na cera, outro mexendo no molde, outro mexendo no bronze, outro mexendo, aí a peça vai perdendo. Então, realmente, o ideal é que a fundição saia sem esse tipo de necessidade. E aí a pátina é um mundo à parte, é uma ciência e é uma arte, né? Porque é também muito tóxica, né? Você vê como que o rapaz está ali protegido. E é uma espécie de pintura. Não é uma pintura porque não é uma tinta sobre o metal, mas é uma reação química que ácidos provocam sobre a superfície que nos dão uma coloração normalmente verde ou castanha, que é o que o metal oferece, o cobre oferece. E aí, obviamente, mudando os ácidos, com tipos de ácidos, você vai buscando cores diferentes, né? Aqui algumas delas, né, que foram feitas e tudo mais. E aí realmente essas peças viraram uma coleção que alguns viram, que foi exposta em Salvador, São Paulo e Belo Horizonte. E é isso, turma. Agora, nesse momento, eu estou começando um novo trabalho aqui em Belo Horizonte com a essa São Vicente, cujo dono
O Alexandre foi aluno do Senai há mais de 10 anos atrás, e ele realmente, vamos dizer assim, comprou a briga, visitou as fundições fora do Brasil e tem implementado todo aquilo que a gente trouxe para a escola lá de Osasco e com o qual eu tô, com eles eu estou colaborando agora para não só fazer minhas peças, mas para que eles possam continuar, né, desenvolvendo ali a fundição deles. Agora, no final do ano, a gente está com a ideia de criar um espaço para artistas, né, para que artistas possam vir modelar e acompanhar o processo de fundição. E é isso. E agora na viagem a Minas Gerais, que vai ter essa de 8 dias, vamos ter um dia com eles também para que a gente possa conhecer de perto todo esse processo. É isso. Agradeço a vocês aí pela presença.